Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Lapuente com mais um Tendências Comunicação EO Notícias. Ainda hoje teremos no Fatos da Semana novidades sobre o Google. E bem, antes disso, a gente vai tratar hoje sobre valorização do jornalismo ao vivo. Quem está aqui comigo para falar sobre este assunto é o jornalista e professor Tresce Sacol. Inclusive, tudo que eu sei de rádio, eu devo a ele. Confesso que estou um pouco nervosa aqui, porque a gente, sempre que eu fazia esse exercício assim, lá na aula, depois tinha esse feedback o retorno, a nota. Então, dessa vez, não vale vai ser assim. Não pode ser assim, né? Então, tudo bem, Tércio? Tudo bom, Patrícia. Obrigado pelo convite. É muito legal falar desse tema, porque é um tema muito caro para a atualidade, né? A gente fica discutindo muito assim como aprofundar o jornalismo, mas também o que sobra do jornalismo factual hoje, né? Já que todo mundo produz informação, todo mundo tem Twitter, Facebook, Instagram, o que é o jornalismo ao vivo? E eu acho que tem um papel redobrado agora. Ele tem mais importância do que ele já tinha antes. Eu acho que vai ser bem legal a gente aprofundar esse assunto aí. Tá certo. Eu vou começar, então, te pedindo para falar um pouquinho aí da tua trajetória e te apresentar para quem não te conhece. Bom, eu sou professor da FAMECOS. Eu sou um jornalista meio multifacetado. As pessoas dizem assim, o jornalista deve escolher uma área e seguir até o fim. Bom, eu nunca respeitei essa orientação. Eu já trabalhei com jornalismo online, com assessoria de imprensa, com rádio jornalismo, com projetos na área de comunicação corporativa, com revistas, com texto, redes sociais. Então, assim, eu já trabalhei Rádio Band News FM, Gaúcha, Guaíba, Secretaria da Fazenda, Portal Infomoney, Portal R7, Canal Rural. Hoje eu dou aula na FAMECOS, sou especializado em relações internacionais, em economia. Também tenho especialização na área de educação, fiz meu mestrado na área de rádio web, que é o que a gente está aqui agora fazendo. E estou na metade do meu doutorado, que fala sobre jornalismo econômico. Além de tudo isso, um pouquinho, eu também sou jornalista freelance, principalmente para conteúdo para ensino EAD. E também trabalho com o Voz, que é um coletivo que trabalha com direitos humanos, principalmente, e a gente tem trabalhado, eu estava inclusive gravando lá antes de gravar aqui, o nosso produto semanal lá é o Bendita Sois Vós, que é um podcast que já está em todas as redes. Então, assim, eu me considero um jornalista meio multifacetado, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu gosto de estar sempre me atualizando, assim. Tá certo, então, olha esse currículo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos começar, então, conversando sobre jornalismo ao vivo, e eu quero ver contigo, então, para a gente dar esse pontapé inicial, qual é a importância do ao vivo? Eu acho que a gente, em aula, eu cada vez mais tenho dito assim, olha, o jornalismo relato, ele é commodity, ou seja, todo mundo faz. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente tem ganhado, assim, com a Vaza Jato, por exemplo, o Intercept, tem ganhado uma notoriedade porque é a profundidade, é a narrativa, é a interpretação, é a análise, é senso crítico. Perfeito. Acho que o caminho do jornalismo passa por isso. O caminho do jornalismo não é só dar informação. O caminho é interpretar, contextualizar, organizar. Mas o que sobra do ao vivo é o seguinte, cada vez mais a gente tem ao vivo e não tem filtro. Ou seja, a gente tem uma manifestação que nem uma da educação, pela educação, que nem aconteceu em Porto Alegre essa semana, e aí a gente vai lá e fala assim, todo mundo faz jornalismo ao vivo, todo mundo faz a sua live. Não tem mediação essas lives. A live de quem faz no Facebook, no Instagram, não é uma live jornalística, porque essas pessoas não têm uma mediação de olhar, de interpretar, de ouvir. Então, o ao vivo, para mim, ele tem um outro papel hoje. Ele tem um papel de
nessa guerra de versões e do que eu acho, o que eu gosto, dizer assim, olha, isso aqui, mediado pelo jornalista, é o ao vivo. Ou seja, todo mundo tem a sua visão da manifestação de ontem. Vai ter gente que vai dizer que é violenta, tem gente que diz que é vazio, tem gente que diz que é cheio. O jornalista ele não é Deus, mas ele tem uma voz de dizer assim, o que é tudo? Ela é um pouco vazia, ela é um pouco cheia, ela é um pouco manifestação política, ela é um pouco manifestação econômica, ela é um pouco manifestação técnica. Então, assim, eu acho que o grande viés da construção do jornalismo, vamos pegar aqui canais, assim, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, vamos pegar a Globo News, que sempre faz muito ao vivo, é trazer o ao vivo, mediar esse ao vivo e já sair dizendo para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, dizendo, isso é importante. Né? Então, numa manifestação como a que aconteceu da educação no Brasil em mais de 80 cidades. Isso é importante. O viés da manifestação é essa, a imagem é essa, a reivindicação é essa, as pessoas que estão participando são esse perfil. Quando não é do jornalista, a gente perde esse fio, porque as pessoas mostram o que elas querem mostrar. Então, as pessoas que não querem a manifestação da educação vão pegar, provavelmente, daqui a pouco, um menino que saiu só de sunga lá e dizer assim, ó, isso é a manifestação. Agora, uma pessoa que é da manifestação vai pegar uma outra e dizer assim, ó, essa professora é desempregada é a manifestação. Nem só uma, nem só outra. Tudo é a manifestação. Sim. E só o jornalista consegue mediar tudo isso, assim. Tu falou na Globo News, a gente está agora com a CNN, né? Quase chegando, eu acho que vai ter bastante conteúdo ao vivo também, né? É provável que sim. Essa é a marca da CNN nos Estados exato. Unidos, né? E o que me reforça também, Patrícia, é uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim. A marca dos veículos news é o ao vivo. A marca de veículos como o Intercept, o Nexo Jornal, é o jornalismo interpretativo. Sim. Né? A marca do Discovery, a marca... A Globo News tem documentários, tem programas interpretativos, mas quando tu vai na rua e pergunta para as pessoas o que é a Globo News, é notícia. Né? As manifestações lá de 2013, que a gente viu de perto, porque a gente estava aqui, elas são um grande trunfo, elas são um grande fracasso do jornalismo ao vivo, porque elas mostram que a gente esqueceu de fazer o nosso papel, que é mediar. E como a CNN vem agora, ela mostra uma coisa, olha, essa ideia de que ninguém mais faz ao vivo não é verdadeira. Vai fazer ao vivo quem tem estrutura para fazer ao vivo. Isso eu acho que é importante dizer. Não é qualquer pessoa. Muita gente se empolgou com mídia ninja muito tempo atrás, dizendo assim, eles fazem ao vivo de tudo que é lugar. Não, eles fazem uma mediação com viés. O ao vivo da Globo News, da CNN, também tem viés, mas ele tem um filtro jornalístico um pouquinho mais radical, que é dizer assim, bom, o que é verdade, o que é mentira, o que é fato, o que não é. A prisão do Lula, até a entrega dele, foi uma grande demonstração de ao vivo por parte da Globo News, e a CNN vai replicar isso. Tu vê que quanto menor a estrutura, menos as pessoas tendem a usar essa emissora como ao vivo. Aqui em Porto Alegre, a gaúcha predomina por sua capilaridade. Tem uma gaúcha Serra, tem uma gaúcha em Pelotas, tem uma gaúcha em Santa Maria. Então, o ao vivo fica mais fácil. Quando tem uma estrutura que nem uma Rádio Bandeirantes, que só tem uma redação em Porto Alegre e uma redação pequena, o ao vivo fica muito restrito ao relato dos ouvintes, mediado pelo jornalista, e ao pouco que se tem na rua. Às vezes um repórter, ou às vezes um repórter em deslocamento. Então, para mim, tem muito a ver com isso. O ao vivo se firma como uma necessidade de mediação do jornalista, e as grandes manifestações, grandes eventos, Copa, protestos, bloqueios, isso ganha notoriedade, porque isso o Intercept não vai fazer. E isso o Nexo Jornal não vai fazer. Isso vai cair na mão do UOL, isso vai cair na mão da Globo News, isso vai cair na mão da Rádio Gaúcha, e aí redobra o papel delas. As pessoas tendem a olhar o UOL como um veículo de interpretação também, mas se o UOL não fizer o ao vivo dos bloqueios das rodovias no Brasil, quem é que vai fazer? Se o UOL, com a sua redação e com seus freelas em vários lugares do Brasil, não puder fazer, quem vai fazer? Não vai ser o Sul 21, que é uma redação pequena em Porto Alegre, entendeu?
E tu concordas que há uma valorização dessa necessidade pelo consumo do ao vivo nos últimos tempos? Eu acho que o Instagram, o Stories do Instagram e o Snapchat são uma grande demonstração. A gente brinca que é a rede social do Bauman, né? Que é tudo muito líquido. Dura 10 segundos e vai embora e acaba. E a gente tem muito uma necessidade do imediatismo. E eu não estou dizendo que isso é bom, Patrícia. Eu estou dizendo que isso acontece. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, é legal porque eu quero muito fazer o ao vivo. Ninguém sobrevive com cobertura. Se a gente banalizar, todos os dias tiver uma manifestação bloqueando a Avenida Ipiranga, em algum momento as pessoas vão começar a naturalizar isso. Porque tudo que é todos os dias massifica. Né? Sim. Infelizmente, a violência no Brasil massificou. Né? A gente não olha mais para assassinato achando uma coisa inédita. Morreu mais uma pessoa lá, morreu mais uma pessoa em tal lugar. Então, o ao vivo está banalizado na nossa vida. Né? O trânsito ao vivo, o futebol ao vivo. Só que eu acho que é importante a gente tentar entender que o ao vivo, no jornalismo, ele se ganha notoriedade onde ele é importante para o público. Então, a gente não tem que banalizar e construir toda uma narração ao vivo, por exemplo. Às vezes, é isso que eu costumo dizer, assim, eu tive recentemente na Rádio Colorada, que é a rádio do Inter, fazendo comentários do jogo, e as rádios todas fazem um grande ao vivo no pré-jogo. Eu não sei o quanto é valoroso para o ouvinte, além de criar o clima, porque o pré-jogo ele não tem eventos para ser narrados ao vivo, exceto torcida chegando, escalação do time. O evento é o jogo. Se tu disser para o ouvinte só vai ter pré-jogo e pós-jogo, ele vai dizer, eu não quero, eu quero o jogo. Então, eu acho que é muito importante o jornalista canalizar, principalmente, Patrícia, no momento onde a gente não tem dinheiro para nada. Né? Mesmo as grandes emissoras têm pouco dinheiro, então tu tem que alocar teus recursos e dizer assim, vale a pena cobrir um acidente de helicóptero com o Teorias Avasque? Vale. Vale deslocar o teu pouco dinheiro nisso? Vale. Vale Chapecoense? Vale. Vale bloqueio na rodovia indígena perto de Passo Fundo, pelos indígenas perto de Passo Fundo? Não sei. Quanto do teu público consome isso? Será que tu não pode fazer para uma rádio local? Quanto isso impacta a vida das pessoas? Então, eu acho que a gente tem que mediar, por quê? Primeiro, porque as pessoas saturam. Se tudo virar ao vivo, nada é importante. Segundo, porque o ao vivo consome muito recurso material, muito dinheiro, muita estrutura. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para pensar, inclusive no formato do rádio hoje, que tudo é urgente, tudo é muito rápido. Só que essa urgência total, né? A gente até brinca com as headlines no Twitter das pessoas. Urgente. Ontem o Estadão deu. Urgente. Alexandre Frota é expulso do PSL. Isso não é urgente, desculpa, gente. Né? Quantas pessoas vão ser expulsas de partido até o final do governo Jair Bolsonaro? Muitas. E a gente não pode dar urgente para cada coisa, porque senão a gente perde a noção de urgente. Quando alguém for deposto do ministério, a gente vai o que mais urgente, né? Então, essa discussão sobre o ao vivo, para mim, tem muito a ver com isso. A gente tem que alocar e olhar para que as pessoas... Porque, por exemplo, trânsito. Tem muito trânsito na saída para o feriado. Merece uma cobertura inteira ao vivo? Não, porque banalizou. A gente precisa dar informação pontual para o ouvinte. Quantos dos nossos ouvintes estão no trânsito, tá na Ipiranga, e aí tu vai fazer uma cobertura ao vivo de trânsito, uma tarde inteira, uma hora e meia de trânsito, numa sexta-feira de tarde, ele está na Ipiranga. Ele não quer saber na Avenida da Legalidade como é que está o trânsito, porque não interessa para ele se ele está na Ipiranga. E às vezes a gente tem esse afã. A gente faz muitos ao vivos no jornalismo porque é assim, porque Deus quis. E não é assim. A gente precisa estar sempre olhando o cenário e dizer, para isso serve, para isso não serve, vale botar dinheiro aqui, não vale botar dinheiro aqui. Acho que essa é a grande importância. Olhar para a vida das pessoas e o quanto aquele ao vivo vai impactar a vida das pessoas e vai direcionar para a vida delas isso. E tu citaste ali o Instagram, o Facebook. Tu acreditas que essas ferramentas, como essas lives, auxiliam no trabalho jornalístico? A minha sensação é que elas auxiliam, mas o jornalista ele não pode perder o fio da meada. O que eu quero dizer é que muitas vezes os meus alunos usam Twitter, Instagram e Snapchat, e aí às vezes eles olham para um evento no Instagram e dizem assim, está todo mundo falando de tal coisa. E a gente tem que ter um recorte do Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, né? E aí a gente fala assim, está todo mundo falando da nova loja de hambúrgueres que abriu em tal lugar. Não está todo mundo falando.
Porque tem muita gente que está falando do desemprego, e tem muita gente que está falando da violência, do ônibus que não chega, da questão da multa de trânsito. Então, assim, eu acho que o jornalista tem que usar a seu favor as ferramentas para divulgar, mas ele não pode perder a mão de olhar, por exemplo, que mesmo uma TV por assinatura, que é uma TV fechada, ela é para um público heterogêneo. A gente está consumindo coisas por nicho, mas ainda são importantes, que nem diz o Dominique Volton, que é um sociólogo francês, a gente ter esses espaços compartilhados. Então, eu acho muito duvidoso que a gente use lá o Instagram e diga assim, olha, está todo mundo falando de tal coisa. Não, não está. Está todo mundo falando porque tu segue pessoas que falam sobre isso. Né? Olha, ninguém para de falar daquele evento irlandês lá da cerveja verde, agora me faltou o nome, Patrícia. St. Patrick's Day. Né? E na minha bolha todo mundo está falando disso. E a gente fala, está todo mundo falando de St. Patrick's Day. Não, amigo, ninguém está falando disso. É só as pessoas que gostam de St. Patrick's Day que estão falando disso. Então, eu acho que tem que a gente tomar cuidado com o Instagram, com Stories, com o Twitter também, com todas essas ferramentas de ao vivo que a gente tem hoje, que podem ser usadas para o jornalismo, para que a gente não direcione a nossa atenção para um produto que não merece atenção. Né? E isso eu tenho percebido muito, que o jornalista que fica enclausurado na redação, porque não tem dinheiro para sair muitas vezes, ele acaba olhando para a vida dele dizendo isso é muito relevante. Isso não é relevante. Isso é relevante para a tua vida. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, não param de assaltar no bairro tal. Onde é que tu mora? No bairro tal. Não para de assaltar no Petrópolis. Tá, e onde é que tu mora? No Petrópolis. Amigo, não param de assaltar na Restinga, no Rubem Berta, no Sarandi, na Auxiliadora, no centro. E a gente não está fazendo pauta de todos os bairros todos os dias, então a gente não vai fazer do Petrópolis. Nada contra o pessoal que está ouvindo do Petrópolis, é só um exemplo. Né? Então a gente tem que tomar o cuidado para que a rede social não torne a representação da vida toda. E também pensar, Patrícia, que a linguagem de rede social não é uma linguagem de vídeo. Então, quando a gente faz um stories, para uma geração mais nova, funciona muito bem. Para uma geração mais velha, não heavy user de internet, aqueles 10 segundos é um defeito de fábrica. Eu já mostrei isso para minha mãe e ela me falou, é horrível, fica cortando, a pessoa está falando e fica cortando e volta. Por quê? Porque linguagens são desenvolvidas de acordo com aspectos culturais e geracionais. Então, eu acho que a gente tem que usar com parcimônia. Não está falando aqui uma pessoa arcaica, pelo contrário, a gente está falando numa rádio feita para a internet, mas eu acho que a gente tem que olhar para onde a gente concentra os nossos recursos. E, nesse caso, a minha sensação é, se tu está numa emissora como a Globo News fazendo um ao vivo, pensa que tu está atingindo milhões de pessoas naquele momento. Aquele é o momento. Ah, mas não estão me chamando lá, eu vou fazer um stories para pegar um bastidores. Um bastidores eu acho importante. Um ao vivo de bastidores, no stories, eu acho importante. Agora, tu pegar o teu stories para fazer o ao vivo enquanto tu está esperando para entrar ao vivo na TV, acho que não. Tu está canibalizando a tua própria participação. Né? Como eu digo para os nossos alunos, quem faz tudo, não faz nada. Né? A gente tem essa mania de dizer, o jornalista é multimídia porque ele faz tudo. Mentira. O jornalista faz tudo ruim. Né? E então, eu acho que essas redes sociais que agilizam a instantaneidade e o ao vivo, elas vêm para ajudar, mas elas podem atrapalhar. E elas têm atrapalhado muitas coberturas mais do que ajudado. Até a gente está com um recurso novo lá na redação, que são os pushes. E logo que chegou esse recurso para a gente, eu falei numa reunião de pauta, não dá para ser tudo. A gente tem que pensar, como redação, o que vai enviar por push, porque senão, daqui a pouco, tudo vai virar importante. Banaliza. E vai banalizar. Daqui a pouco vai chegar para o pessoal ali, é só mais uma notificação do Coletiva. Então, a gente também está com esse exercício lá de pensar e de discutir ali, vale realmente informar que isso aqui é importante para o nosso leitor. E eu quero ver contigo se o ao vivo ele pode fortalecer o jornalismo. Eu acho que alguns jornalismos, né? Eu acho que as pessoas têm que ter noção disso, Patrícia. A gente faz muitas coisas porque a vida inteira foi assim, então tem que ser. Vamos fazer uma live? Vamos todo mundo montar uma live? A minha pergunta sempre é, para quê? Porque é legal, tá todo mundo fazendo live. Para quê? É isso. Muita gente vai na carona da inovação, vê todo mundo fazendo, eu também quero fazer. Para quem? E para quê? Será que é isso que tu precisa?
A minha sensação, por exemplo, é que a gente bate muita cabeça no jornalismo, porque a gente se enxerga como concorrente, e não é, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente olha para um produto que cobre comunicação como coletiva e a gente olha para uma meio-mensagem que cobre comunicação em nível nacional. Vocês não são concorrentes, vocês são complementares. Exato. Né? É muito provável que uma pessoa leia uma notícia sobre uma agência de marketing em Porto Alegre na coletiva e queira saber mais sobre agências de marketing e ache um levantamento que foi publicado na meio-mensagem. É isso que a gente tem que entender. O que nos canibaliza não é nosso produto, é outros produtos que tiram espaço do nosso. Voltando ao teu ponto, assim, o ao vivo. Ele ajuda o jornalismo quando a gente sabe para que ele serve. Porque, senão, a gente acaba fazendo ao vivo de tudo. E a live é um bom exemplo disso, né? Eu vou fazer uma live aqui da minha tarde na Redenção. Para quê? O que diferença faz na vida das pessoas? Tua tarde, desculpa, mas o que diferença faz? Agora, tu tá num acidente grave, na saída de Porto Alegre, na legalidade, e assim, não tem rádio, não tem TV lá, uma live pode te ajudar. Diz, olha aqui, ó, tem um bloqueio, não sabemos exatamente o que aconteceu, tem um acidente aqui, tem um congestionamento gigante, como dá para ver, as pessoas estão saindo para fora do carro. Ajuda. Mas a gente tem que saber exatamente para quê, como que a gente está usando. Então, assim, veículos que são interpretativos. Vamos pegar um exemplo aqui de Porto Alegre, o Sul 21. O Sul 21 não tem que fazer ao vivos, porque o público do Sul 21 não entra lá no site esperando um grande ao vivo sobre o protesto da educação. O público entra hoje de manhã no Sul 21 querendo saber o que aconteceu no protesto da educação. Quem são essas pessoas? Quais são as caras, as vidas, os relatos de vida? É isso que o Sul 21 pode oferecer. Pode oferecer um vídeo editado da manifestação, pode oferecer um podcast na manifestação, tudo isso pode. Mas vamos deixar o ao vivo para a Gaúcha, para a Rádio Guaíba, para a RBS TV, para o SBT, fazer nas suas redes sociais, porque eles têm estrutura para isso. Então, o que eu acho que o ao vivo, a gente tem que entender sempre assim. A pergunta master para qualquer veículo de comunicação e qualquer jornalista é: para que eu estou aqui mesmo? E uma vez que tu tiver respondido essa pergunta, como é que eu uso o pouco que eu tenho, e sempre é pouco, não, por mais que as pessoas digam, mas eu trabalho na Globo. É pouco, sempre é menos do que a gente gostaria. Como é que eu uso o pouco que eu tenho para canalizar energia para isso? Então, a minha resposta são duas respostas, na realidade. O ao vivo ele pode ajudar, mas ajudar quando a gente sabe exatamente o que a gente quer e para onde a gente vai. Porque não adianta montar uma estrutura faraônica. Eu vejo muitas empresas de comunicação fazendo transmissões, lives de eventos, né? Por exemplo, vamos fazer inauguração de um centro de eventos. E aí tem o primeiro palestra, o outro palestra, o outro palestra, o outro palestra, o outro palestra, e a gente faz uma transmissão. Gente, se as pessoas, em geral, têm uma dificuldade de ver vídeos de 10 minutos no YouTube, quem vai assistir uma transmissão de um evento de 3 horas? Será que o caminho não é colocar uma câmera mais próxima e abrir a primeira palestra, já editar essa primeira palestra, já jogar a segunda palestra? Porque é isso, muitas vezes, numa fã da gente querer dar informação, ou oferecer o ao vivo, a gente esquece que as pessoas não têm tempo para consumir o ao vivo como elas tinham na década de 90, 80, 70, né? Que tu parava um protesto como... Não precisa ser tão longe. 2013, as pessoas pararam na frente para a TV e ficar 2, 3 horas vendo. Um protesto hoje no Brasil, as pessoas olham, ligam a TV e dizem, tem protesto. Ok, vou fazer outras coisas, depois eu volto, se tiver um protesto eu continuo aqui. Porque o ineditismo do protesto no Brasil, ele acabou. Né? Então, eu acho que é importante saber para quem, para quê e com que recursos. E quais são as plataformas e conteúdos que estão fazendo hoje esse ao vivo que vale o teu destaque? Eu acho que a experiência do Gaúcha ZH é uma boa experiência. Não é uma experiência elogiável, porque eu acho que demitir jornalistas com grande trajetória não é elogiável. Mas é uma experiência elogiável do ponto de vista de olhar a completude do processo, né? Então, é entender que quanto mais gente tiver junta, é melhor para olhar a mesma coisa. Porque quando tu tinha lá um repórter da Zero Hora fazendo uma live no Instagram, um repórter da Gaúcha fazendo uma live no site e daqui a pouco a RBS TV fazendo uma transmissão ao vivo, tudo junto, isso é sobreposição. Né? Por que não os três pensam alguma coisa juntos? Então, isso é uma coisa que eu acho que está sendo feita bem. Agora, em geral,
eu acho que os veículos ainda não entenderam muito bem, e eu também não entendi muito bem isso, assim, que é como organizar para não sobrepor essas narrativas. Ou seja, quando tu tem um sequestro, quanto tempo tu deixa desse sequestro? Quanto tempo tu para o sequestro para fazer uma interpretação? Eu acho que a gente vai aprendendo mais com erro do que com acerto. E isso é fato. Nesse caso, a minha sensação é que as TVs já entenderam, as TVs abertas já entenderam que a atenção das pessoas está se tornando efêmera, mais efêmera do que já era. Então, elas já não fazem coberturas de ao vivo com tanto tempo. E vou pegar um exemplo que é a Copa América. A Copa América é um grande evento que aconteceu no Brasil. E a Globo abria 15 minutos antes da Copa América e entregava 15 minutos depois. Mesmo quando o Brasil ganhou o título da Copa América. Não ficou aquela 1h30 depois de título que a gente viu em outros momentos. Porque a atenção... de novo, a Globo não disputa mais atenção com o SBT. A Globo disputa atenção com o Instagram, com o micro-ondas esquentando o hambúrguer em casa, com o celular, com o livro, com a rua, com tudo, né? Então, a minha sensação é que a gente ainda está tateando, né? O que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai fazer? E é bom. Eu não acho errado, não acho um drama, não acho um caos isso. Acho que é legal a gente saber, sempre ter aquela pergunta, né? Para quem que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, com que estrutura que a gente está fazendo, e depois que a gente chegar a essa resposta, dizer assim, a live ou o ao vivo é o melhor jeito da gente fazer isso. E live pode ser em vídeo, ou pode ser um minuto a minuto, que os portais fazem também. Eu tenho muito perguntado isso. Um minuto a minuto de futebol, por exemplo. É muito importante. É muito importante. Mas, assim, eu já vi muito minuto a minuto quando eu estava na aula, na pós-graduação, tal, minuto. Hoje, eu já fico pensando que o minuto a minuto do futebol ele já não é tão amigável como foi um dia. Porque as pessoas que não tiverem vídeo daquele momento, um premiere da vida, por exemplo, para assistir o jogo do Grêmio, elas vão ouvir no rádio. Eu não posso ouvir no rádio. Eu também não posso, porque eu vou... Ok, mas aí a minha sensação é que tu vai... Se tu não achar nenhum streaming legal na internet, que é muito fácil, tu vai acompanhar pelas redes sociais. Ou por um grupo de WhatsApp. E aí eu fico pensando quanto se gasta para ter um jornalista 2 horas na frente do computador dizendo Jeromel joga para lateral. Aí daqui a 1 minuto tu fala Kahneman avança pelo meio de campo, mas sofre falta. Só que quando ele terminou de redigir aquilo, o Kahneman não tá mais, não tinha nada na falta. Já está com o Everton lá na frente. Então a minha sensação é que a gente também tem que entender o quanto das coisas serviram no passado e quantas coisas servem agora. E o minuto a minuto, para mim, é um grande exemplo. Minuto a minuto de trânsito. Para mim, é muito contrassenso. Porque se tu estiver no trânsito, tu não pode usar o celular para ver o minuto a minuto. Mas tem o copiloto do lado. Também acho que é meio difícil fazer isso, mas vamos lá. Aí tem o copiloto do lado, olhando no trânsito e tal coisa. Será que é a melhor forma? Porque assim, hoje tu pega o celular e levanta e tem o Waze, né? Ou tem o Google Maps, ou tem, sei lá, qualquer coisa. Aí tu procura para saber o congestionamento, coloca ali, faz o trajeto e te diz, vai demorar tanto tempo. Quando eu estava vindo aqui para a rádio, eu estava vindo da sede do Voz, que é na Cidade Baixa, e ele me falou, vai demorar 7 minutos para tu chegar ali e tal. Patrícia, eu não dirijo. A minha sensação é que 1 minuto a minuto de trânsito faz muito pouca referência. E assim, a gente não está falando de redações que tem gente sobrando para fazer minuto a minuto de trânsito. Então, essas discussões que eu acho que são importantes de fazer. Eu sei que eu trouxe mais exemplos de quem não está fazendo as coisas certas do que quem está fazendo, mas eu acho que a gente está gastando trabalho à toa. Sim. E tem que tomar esse cuidado para a gente não ficar muito cheio de coisa para pensar, para fazer, e daqui a pouco tu olha e diz assim, estou gastando todos os meus recursos com ao vivo de trânsito, estou gastando todos os meus recursos com as buscas de um naufrágio. Será que a melhor forma de fazer buscas de um naufrágio é 1 minuto a minuto? Ou será que a melhor forma é tu ir largando pushes de pequenas matérias no celular da pessoa? Né? Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que fazer essa experiência para a gente não gastar dinheiro à toa. Porque falta dinheiro para o jornalismo. Aliás, não falta dinheiro para o jornalismo. Falta dinheiro para todo mundo. Mas para o jornalismo também falta, e a gente precisa usar os poucos recursos que a gente tem de maneira eficiente.
Até porque, para o jornalista, é muito complicado tu ficar segurando, não sei, por 15 minutos, né, algo no ar. E tu falou da Copa América e eu me lembrei do clássico Olodum, né? Gente, a gente não aguenta mais ver o Olodum na Copa América. Sabe, Patrícia, que a Nicole Tim, que é hoje ela é jornalista do SBT no Rio, ela foi me orientando de monografia na Famecos e ela fez um trabalho sobre como a Gaúcha se mobilizou para cobrir o pós-acidente do helicóptero do Teori Zavascki. E ela analisou 6 horas de cobertura depois. Ela e o Giovanni Andrade, que hoje está na Rádio Pachola. O Giovanni falou da Chapecoense e ela falou do Teori. E os dois trabalhos mostraram uma coisa muito interessante. O dele foi mais focado no como foi feito e o dela foi nas fontes. Sabe o que a gente percebeu, a descoberta do trabalho dela? Quase 60%, 70%, não tenho o número de cabeça aqui, das fontes usadas pela Gaúcha no pós-cobertura do Teori Zavascki foram fontes da internet. Ou seja, eles estavam lendo tweets e manifestações. Por que alguém ouve a Gaúcha lendo manifestações se a pessoa pode ler as manifestações? Aí a discussão que a Nicole faz brilhantemente, foi um trabalho nota 10, como o do Giovanni também, é para manter o assunto no ar. Será que a gente precisa manter o assunto no ar? Para estar quente, porque as pessoas querem saber. Pois é, mas aí a questão, a gente começa a colocar umas pessoas assim, agora a gente fala com o presidente da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, que é super importante, não estou desprezando aqui, para analisar a morte do Teori Zavascki. Eu fico pensando o ouvinte, se deslocando de carro, diz assim, sim, é tudo que eu preciso na minha vida, ouvir o presidente da OAB do Rio Grande do Sul analisando a morte do Teori Zavascki. E aí vai lá 10 minutos de entrevista com isso. Não, o que o ouvinte quer saber? Causas. Será que alguém sabotou o helicóptero? Será que ele morreu? Será que é crime político? A gente não sabe disso até hoje, né? Essa discussão ela dura pouco tempo. E talvez seja pouco tempo que merece atenção. E depois tu vai dando os pushes na rádio. Diz assim, de tempos em tempos tu volta ao assunto. Não tenta cozinhar o assunto por muito tempo. E o da Nicole foi esse e o do Giovanni foi da Chapecoense. O que aconteceu? No afã de trazer muita informação da Chapecoense, ao vivo, vamos manter a Gaúcha começou a dar muita informação errada. E a Gaúcha é a rádio mais sólida do Rio Grande do Sul. Eu diria que ela é uma das 3 mais sólidas do Brasil. Então, eu me arrisco a dizer, se a Gaúcha fez isso, as outras também fazem. O que acontece, que eu quero dizer com isso? É que a gente não está preparado para fazer um contrato com o nosso ouvinte e dizer assim, olha, a gente não tem essa informação e por isso a gente não vai dar. Porque eu acho que a parte do nosso novo contrato como jornalistas de credibilidade com o público, as pessoas consomem menos jornal, rádio, revista, tal, consomem, é verdade. Consomem mais notícia falsa no WhatsApp, consomem. Não tem dúvida sobre isso. Tem várias evidências científicas, embora tenha gente que não goste, mostrando isso recentemente. Bom, se isso tudo é verdade, tem um pacto que a gente tem que fazer com as pessoas. Quer dizer, o nosso trabalho é importante. Mas não adianta a gente chegar para as pessoas, sacudir elas no braço e dizer assim, nosso trabalho é importante, tu tem que ouvir. Não, a gente tem que ser relevante. E não é colocando o tio do amigo, do sobrinho, do cachorro, do vizinho no ar para comentar que a gente é importante. A gente é importante quando a gente olha para a vida das pessoas e diz assim, cara, Teori Zavascki é um assunto importante, nós voltamos mais aqui. Não tem nenhuma informação nova? Segura, fala assim, continuamos acompanhando a morte. Agora, o esticar o assunto muitas vezes, sequestra muitas vezes assim. Daí tu mantém 1 hora no ar o sequestro. Desculpa, tem um sequestrador, tem as pessoas sequestradas, tem o cerco. Se tu ficar com aquela imagem, o jornalista não pode ficar calado, então ele vai falando. Só que assim, não existe em sã consciência conteúdo para te preencher de 1 hora. Tem um sequestrador, tem a polícia, aí tu vai começar a ouvir os moradores da região. E aí um dos moradores da região pode falar uma bobagem e tu tem que botar no ar porque tu tem que sustentar aquele assunto. Eu tenho dúvidas sobre o quanto a gente não precisa redimensionar também o consumo de informação das pessoas antes de sair produzindo. É essa a grande questão. O jornalismo mostra que primeiro acontece o fato e depois a gente vai lá e põe a live no ar. É muito impulsivo o processo. Mas já que é impulsivo e a gente já tem várias histórias de coisas que aconteceram no passado, agora a gente já pode pensar. Será que a gente precisa manter um assunto no ar? Será que a gente precisa fazer live de tudo? Será que a gente precisa colocar coberturas ao vivo? Será que a gente precisa fazer coberturas de saída de praia sempre? Será que os ouvintes gostam de cobertura de praia? Quantos ouvintes gostam? A gente precisa ter esse dado. Talvez gastar dinheiro com isso e não gastar tanto dinheiro com as coberturas para saber exatamente o que a gente está precisando.
quais são as maiores dificuldades e os desafios de se fazer ao vivo? Eu acho que estrutura financeira. Hoje, todo mundo pode fazer o ao vivo do celular. Mas por todo mundo fazer um ao vivo com celular, ou todo mundo fazer um ao vivo numa rádio, a diferença é que tu espera de um produto jornalístico mais qualidade. Porque se for para fazer... Vamos fazer ao vivo aqui da Farrapos do congestionamento. Vamos fazer um ao vivo? Olha, a gente pode fazer aqui. Né? A gente fica olhando ali para baixo e começa a dizer, olha, muitos carros, acidente, perto da rodoviária. A diferença da Gaúcha em relação a nós é que a Gaúcha tem que botar um repórter, uma unidade móvel, andando, checando as informações, levando para o ar e dizendo isso com qualidade. Só que isso custa dinheiro. Carro custa dinheiro, motorista custa dinheiro, repórter custa dinheiro. Então, eu acho que os veículos que não têm dinheiro ou não têm estrutura, eles não têm que tentar fazer uma cópia piorada, porque isso contribui para deteriorar a imagem do jornalismo frente às pessoas. Quando tu vai lá e tu faz um ao vivo e tu não tem gente para interpretar, para analisar, para cozinhar, para não sei o que, para nada, as pessoas olham e dizem assim, isso é ruim, isso não me interessa, eu não gosto de jornalismo, eu gosto do meu WhatsApp. Bom, isso tem a ver com estrutura. Para mim, precisa, para fazer um bom ao vivo, com interpretação, com fatos, com análise, com crítica, com tudo, precisa de estrutura, precisa de dinheiro. Não adianta ir lá e dizer assim, vamos fazer, eu não estou sendo pejorativo, mas vamos fazer com a Rede TV uma grande estrutura de cobertura do sequestro. A Rede TV não tem estrutura para fazer um grande sequestro. Por quê? Porque ela não tem muitos repórteres, ela não tem muitas unidades móveis, ela tem menos estrutura. Então, ela tem que olhar para a cobertura e dizer assim, como é que a gente pode ser relevante para o nosso espectador sem bater de frente com a Globo News? Porque é isso. A gente tem que entender que nós não estamos todos no mesmo espaço. Eu volto àquela história, né, Patrícia, das pessoas dizer assim, bom, mas se as pessoas estiverem consumindo o ao vivo do trânsito na Gaúcha, elas não estão consumindo a Bandeirantes. Elas podem estar consumindo no Waze, elas podem estar consumindo no Twitter. E eu nunca vejo os jornalistas se formando e dizendo assim, a Gaúcha compete com o Twitter, né? Não, a Gaúcha compete com a Guaíba. Não. A Gaúcha compete com qualquer coisa que tire a atenção delas. Então, o bom ao vivo, para mim, é o ao vivo que ele é estruturado. Estruturado para dar informação importante, estruturado para interpretar o mundo, para interpretar a realidade. Porque, senão, para quê? Para que fazer o ao vivo da palestra? Vamos fazer um ao vivo da palestra, a gente põe a palestra. Lá na Famecos a gente faz muitas coberturas e a gente tem feito diferente. A imagem tem sido melhor e a gente tem colocado uns contextos sobre o que a palestra está rolando, de tempos em tempos. Ou seja, o intermediador ele fala, a gente está recebendo demora e tal, já pensando para o vídeo. Porque eu acho que é importante. Porque o set universitário, por exemplo, que está chegando, vai ter gente de outros lugares do país ouvindo. Eu acho que é isso que é importante. É tu olhar e dizer assim, fazemos live de todas as oficinas? Não. Por que não faz sentido? Mas fazemos live da palestra de abertura? Sim, fazemos. Será que é só o aluno da Famecos? Não, o aluno da Famecos está ali. Ele não vai consumir. Quem está consumindo é quem está em casa. Então, a gente precisa pensar num conteúdo com uma imagem boa, com enquadramento legal. Quando o cara citar uma piadinha que está no PowerPoint, tem que ter um foco no PowerPoint. Não dá para simplesmente colocar um celularzinho em cima da mesa e dizer assim, ó, e aí, pessoal, vamos ver a palestra? Ah, mas o som não está bom. Ah, mas tu deveria ter vindo, né? Não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter estrutura, precisa pensar, precisa ter estratégia para fazer um bom ao vivo. E até lá no coletivo, a gente pega muito essa questão também do ao vivo de cobrir as palestras e levar em texto com mais profundidade para o pessoal do que simplesmente... Porque quem quiser, né, olhar, quiser saber mais sobre aquele conteúdo, às vezes não vai querer parar para ficar olhando, né? A pessoa falar por 45 minutos, vai querer olhar depois. É isso. Eu acho que tem que ter opção de que a pessoa veja, mas eu acho que o nosso papel como jornalistas não é... É que, assim, a minha geração ela ainda era muito assim, ó, também a pessoa que vai atrás. Não. Mudou o processo. Antes, a gente dizia, a pessoa que quer mais informação do trânsito, ela que espere a Gaúcha dar. Hoje, se a Gaúcha não der,
Ela vai no Twitter, ela vai no Waze, ela liga para o amigo, ela manda para o grupo de WhatsApp. Ela não tem essa ambição, né? Embora o correspondente Ipiranga ainda seja um noticiário que guarda a última notícia, a mais importante. Isso é uma coisa que vai mudar fatalmente, porque ninguém vai esperar o correspondente Ipiranga dar a notícia mais importante. Primeiro, porque as pessoas têm a sua própria notícia mais importante. Segundo, porque ninguém quer esperar nada. Então, dado esse cenário todo desenhado, assim, a minha sensação é que a gente precisa olhar para o evento do ao vivo e já ir pensando no que o jornalismo pode produzir de relevante. Então, por exemplo, eu citei agora protestos, né? O que hoje, um day after de protestos, a gente pode dar? A gente pode dar uma galeria. A gente pode reunir hiperlinks de todos os protestos. O que numa cobertura de uma palestra sobre marketing digital no contexto da contemporaneidade pode dar no after palestra? Bom, a gente vai lá, faz a reportagem, eventualmente hiperlinka outras coisas que essa palestrante já tenha falado, daqui a pouco coloca também onde ela está, já coloca um link para onde ela está, porque é isso que vai ser relevante. É isso que a gente pode fazer pelo nosso leitor. O que a gente não pode fazer pelo nosso leitor é dizer assim, essa é a palestra dela, ela falou bastante sobre tecnologia, como usar as redes sociais a seu favor. Agora, tu te vira aí onde ela falou isso. Não. Porque se tu disser tu te vira, ela vai dizer assim, eu vou procurar em outro site ou em outro lugar, porque alguém vai me dizer. Ou se ela não disser, ela vai mandar um e-mail dizendo assim, queria saber qual parte, ou sabe? Então, a gente tem que saber o que do ao vivo a gente tira como relevante, como impactante para as pessoas também. Então, tá. Toda essa conversa com mais informações, pesquisas, outros especialistas, vocês podem conferir nas páginas do nosso carro-chefe, a Tendências Comunicação, na edição de 2018. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas. Ou quem preferir receber um exemplar impresso, pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Lembrando que essa reportagem sobre a valorização do ao vivo, que teve também a participação do Tércio, ela é exclusiva do digital. E agora, então, chegou a hora da gente conhecer mais um pouquinho sobre o nosso convidado no quadro Ping Pong. Eu vou te fazer algumas perguntinhas aí sobre a tua trajetória e daí tu vai respondendo. Um trabalho marcante. Eu sei que eu deveria falar reportagem, porque eu sou jornalista, mas, para mim, o trabalho marcante é quando os alunos me mandam mensagem que estão trabalhando ou fizeram uma coisa legal que orgulhou eles. Isso tem acontecido, essa semana passada aconteceu, na retrasada também. Então, assim, eu sei que não é meu trabalho, é deles, o mérito é todo deles, mas o que me marcou é quando nosso trabalho faz diferença nas pessoas que se realizam profissionalmente. Um momento especial na carreira? Eu acho que tem um grande momento especial na carreira, que é curioso isso, assim, que foi a primeira vez que eu fui escolhido professor homenageado, porque eu tinha dúvida se eu estava fazendo a coisa certa, e aí os alunos me disseram, olha, talvez não esteja fazendo a coisa certa, mas tu é um cara legal, assim, e eu acho que me deu o start para continuar, porque eu estava em muitas dúvidas profissionais, assim. Também eu sei que é bobo, mas é um momento que virou e eu me reafirmei como professor de jornalismo mesmo naquele contexto. E tu foi Paraninfo também. Aliás, a minha turma foi a primeira, é verdade, né? Que depois eu fui em 2018 de novo, e a sexta-feira agora eu sou o Paraninfo espiritual da turma, e aí nas últimas 10 formaturas, em 9 delas eu estive ou como homenageado ou como Paraninfo. Desde então não parou mais. Acho que então tá fazendo a coisa certa, Daí né? deu certo, um pouco pelo menos, essa parte deu certo. Tuas referências profissionais. Nossa, tem um monte de referências profissionais. Eu estudo sociologia também, Patrícia, essa parte eu esqueci de contar. Eu tenho várias referências na área de sociologia, mas como jornalista, eu olho muito para muitos profissionais que eu gosto muito, profissionais que estão no mercado hoje, mas eu vou falar de referências profissionais que estão do meu lado. Eu admiro muito o trabalho do Igor Natucci, que hoje é repórter do Jornal do Comércio e também é jornalista freelancer. Eu admiro muito a Georgia Santos, que é minha sócia hoje no Voz. Eu admiro muito o Felipe Gamba, que é meu colega que dá aula comigo na Famecos. Eu admiro muito a Fê Cris, que dá aula comigo também. Então, eu tenho trazido um pouco dos colegas, porque talvez às vezes não seja tão visível, mas
eu acho que o espelho não é tanto do resultado do trabalho, mas da conduta ética e profissional, assim. Então, os meus espelhos estão mais próximos, estão muito do meu lado. Eu olho para dizer assim, eu tenho muito orgulho de ter tal pessoa como colega, assim, o Fábio como meu chefe, e aí são pessoas que eu levo bastante assim como referências hoje. Maior conquista profissional até hoje? Eu fico pensando que a minha maior conquista profissional até hoje é... Ontem eu estava dando conselhos, eu dou muitos conselhos, né, para alunos, assim. Estava dando conselhos para uma aluna e a minha maior conquista profissional é não ter fechado portas. E eu não digo fechado em portas de empresa, talvez eu até tenha fechado em algum lugar. Mas hoje eu me vejo como um jornalista, como conteudista, como podcaster, como professor, como docente, como pesquisador. Então, eu acho que a minha maior conquista profissional é eu ter alargado o horizonte e não fechado. É isso. Eu me vejo muito mais complexo como profissional hoje do que eu via quando eu me formei. E deveria ser assim, né? A gente se forma e diz assim, eu sou jornalista, então o que tu faz? Faço notícia e reportagem. Não, eu faço um monte de coisas. E eu acho muito legal fazer um monte de coisas, e eu me vejo fazendo várias coisas no futuro diferentes, e não vou me frustrar se daqui a pouco eu trabalhar com conteúdo EAD, se daqui a pouco eu trabalhar com organizações não governamentais, se daqui a pouco eu for trabalhar com sociologia, porque eu me vejo mais complexo do que eu era há 6 anos, quando eu comecei a dar aula. Eu vou fazer um elogio aqui que eu acho muito bacana também, essa tua constante de estar pesquisando para tudo quanto é lado. Porque eu lembro que quando ninguém sabia o que era podcast, tu estava lá na aula nos dando e falando, pessoal, vamos dar uma olhada nisso. E hoje está aí, né, bombando, depois de 3, 4 anos que eu me formei, está super bombando o podcast. A gente tem que falar disso em aula especificamente agora também. Bacana. E, para fechar agora, planos para o futuro profissional. Eu tenho alguns planos de curto prazo. Eu tenho um plano de curto prazo que é terminar o doutorado. Faltam 2 anos e meio, mais ou menos. O meu outro plano é fazer o Voz ter um mínimo de sustentabilidade econômica, junto com a Georgia, com o Igor, com a Flávia. E um outro plano profissional é que eu possa me alargar como professor. Eu quero dizer assim, hoje eu sou um professor de área técnica, eu acho que eu posso alavancar e começar a trabalhar com cursos de extensão, com oficinas, com áreas teóricas. Eu quero me ver como um professor mais complexo, principalmente, Patrícia, porque eu acho que não tem muito espaço hoje para quem não aceita conversar com o colega do lado. Aquela ideia de dizer assim, o jornalista de economia é o que faz só economia, cara... Eu costumo brincar, as pessoas não são editorias, né? Daí fala assim, o leitor de economia. Eu nunca vi as pessoas na rua dizer assim, aquele ali é o leitor de economia, aquele ali é o leitor de política, aquele é o de polícia. As pessoas não têm uma tarja na cabeça. As pessoas, às vezes, leem economia quando o FGTS dela vai ser sacado, e às vezes ela lê polícia quando o bairro dela tem um assalto. Sim. Então, se as coisas são assim no dia a dia, por que a gente se divide, né? A Patrícia não é a jornalista que faz conteúdos especiais para a coletiva. Ela faz conteúdos especiais, ela faz o podcast, programa em rádio, ela também pode fazer redação em redes sociais e cobertura de eventos, e para o próprio evento, se for o caso. Eu acho que às vezes dá uma ansiedade fazer tudo isso, mas eu acho que nos torna um pouco mais compreensivos para o mundo. Porque se a gente fica muito batendo o martelo, dizendo, eu sou o jornalista que faz só texto, cara, o mundo não é só texto. Quem faz texto é editado, quem faz texto tem foto, quem faz texto é publicado. E se a gente não olhar para o lado e ver isso, a gente acaba entrando numa redoma de vidro assim, e fica batendo cabeça de um lado para o outro. Assim. Agora eu me lembrei até foi numa aula de rádio uma vez, um colega, eu tinha pedido para ele editar um áudio para nos ajudar, enfim, a subir, e ele falou, não, eu não faço isso, eu só apresento. Isso não existe. A gente sempre fala, tem que falar cada vez mais, né? Porque um aluno me disse assim, porque quando eu estiver na Gaúcha, eu falei, e se tu estiveres na rádio Imembuí, da minha cidade ali? Mas eu não quero trabalhar na rádio Imembuí. Eu falei, mas não é uma escolha que tu faz. Senão, a gente não escolhe os lugares onde a gente vai trabalhar. A gente trabalha onde tem oportunidades para a gente trabalhar. Exato. E se estiver na rádio Imembuí, tu vai fazer reportagem, edição, produção, redes sociais, texto. Ele falou assim, mas não é certo. Eu falei, tem muita coisa que não é certa, mas eu prefiro que tu saiba lidar e esteja preparado. Então, assim, eu acho mais legal do jornal, não é desprezar as outras áreas. Eu sei que a gente tem ouvintes da PP, da RP, do cinema, do audiovisual, do design, mas, assim, uma das coisas mais legais do jornalismo é que a gente tem alunos saindo hoje trabalhando com estratégia de conteúdo digital e tem aluno hoje trabalhando como repórter de vídeo mais tradicional possível.
saíram do mesmo curso, né? Então, isso é uma das coisas legais, assim, o curso te dá muitos caminhos. Às vezes é ruim também, porque as pessoas se frustram, falam assim, eu queria que vocês dissessem exatamente o que tem que fazer. No jornalismo a gente não vai dizer isso. É verdade. Então tá, mudando de assunto agora, chegou a hora de sabermos o que anda fazendo barulho no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. Começamos o Fatos da Semana falando sobre uma novidade do Google. A empresa anunciou que vai começar a exibir podcasts em resultados de pesquisa. Para facilitar a procura, o site de busca mostrará episódios individuais. Assim, o usuário poderá pesquisar um programa ou uma entrevista específica. Outra novidade é que também será possível pedir ajuda ao Google Assistant. Porém, ainda não há informações de quando essa funcionalidade será atualizada. De acordo com o comunicado da empresa, o site de busca irá suportar a reprodução de podcasts que são exclusivos de outras plataformas. Outra informação sobre podcasts diz respeito a... Opa! Embaralhou aqui a lauda. Vamos ver. Tá. Outra informação sobre podcasts diz respeito ao tipo de conteúdo no último semestre. Em uma carta aos investidores, o Spotify, né, falou que a empresa... Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, faltou alguma folha dessa lauda, alguma parte dessa lauda aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui, vamos lá, então. De novo, gente, pela terceira vez. Outra informação sobre podcasts diz respeito ao Spotify. O streaming teve um aumento de 50% no público deste tipo de conteúdo no último trimestre. Em uma carta aos investidores, diretores da empresa afirmam que, no longo prazo, a expectativa é de que a plataforma reinvente a experiência publicitária do podcast. Isso se dará pela construção de ferramentas que melhorem a apuração das medições de audiência e determinação de públicos-alvo para a campanha. Agora foi. E, para finalizar, né, agora mudamos do áudio para o vídeo. Um novo relatório da Sensor Tower, empresa que monitora o mercado de aplicativos, revelou que o YouTube é o aplicativo de maior faturamento do mundo na categoria software de foto e vídeo. A plataforma, que pertence ao Google e ao YouTube, gerou aí 138 milhões de dólares em gastos dos usuários. E os norte-americanos respondem por quase 70% da receita do YouTube, seguidos por japoneses, com 7%, e britânicos, com 4%. Isso representa um crescimento de 20% na receita ano a ano da plataforma. De acordo com a Sensor Tower, as estimativas de receita são baseadas nos dados da App Store e do Google Play em todo o mundo, no período entre 1º de abril de 2018 e 30 de junho de 2019. E, então, a gente encerra por aqui, ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente a presença do Tércio. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, e aos ouvintes. Continue acompanhando esses cenários, essas tendências, porque uma maneira de se situar no mundo do que a gente está falando, que a gente está pensando, é estar acompanhando tudo isso, é estar ouvindo, é estar lendo, é estar assistindo. E muito legal esse trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada. Eu me despeço também de vocês por hoje e volto na próxima semana. Lembrando que todo mundo pode acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.